Joana Antida Toure. Prepare-se para uma história de fé inabalável e sacrifício extremo. Hoje vamos conhecer a impressionante trajetória de Santa Joana Antida Toure, uma mulher corajosa e devota que enfrentou desafios imensos para defender sua fé e a congregação que fundou. Descubra como, mesmo em meio à perseguição e adversidade, ela permaneceu firme em sua missão. Ao longo deste vídeo, você verá como Santa Joana transformou seu sofrimento em uma fonte de força espiritual, guiada pelo poder da Eucaristia e seu amor incondicional à Mãe de Deus. Não perca essa jornada inspiradora de fé, superação e milagres. No dia 24 de agosto, a Igreja celebra Santa Joana Antida Toure, que entrou para a glória em 1826. No fundo de um vale encantador do Jura, na pequena cidade de Sancey-le-Long, perto de Besançon, Joana Antida Toure veio ao mundo em 27 de novembro de 1765, sendo a primeira filha do casal Francisco Toure e Cláudia Labe, que já havia experimentado a alegria de 4 berços. Antida era a primeira menina, saudada como um raio de sol, como uma graciosa flor naquele abençoado lar, profundamente cristão. Ainda bem jovem, já se delineavam os traços característicos de sua amável fisionomia, profunda piedade, grande caridade, alimentadas por pureza e vigorosa energia. Órfã de mãe aos 17 anos, sobre os frágeis ombros da menina recaiu toda a responsabilidade de cuidar da casa, tarefa que desempenhou com grande dignidade e força de espírito, desprezando as insinuações maliciosas de uma mulher desonesta e ladra, cuja companhia foi obrigada a suportar por algum tempo. O modo como se comportou nesse período de evidente perigo é demonstrado pelo voto que fez de castidade perpétua ao amor imortal. Ser inteiramente de Deus e dos pobres era sua profunda e secreta aspiração. A sua madrinha de batismo, dizia sempre, e minha madrinha, eu quero entrar no convento. Sentindo-se firme em sua vocação, não hesitou em imitar o exemplo de Clara de Assis. Para evitar novas e perigosas agitações na família, preparou em silêncio sua partida. Em uma madrugada, saiu de casa e foi para Langres, onde as Filhas da Caridade administravam um hospital. De lá, seguiu para Paris, onde fez seu noviciado. Tanto Langres quanto Paris eram para ela lugares equivalentes, pois dizia, se fosse preciso ir aos confins do mundo para me consagrar a Deus e sofrer utilmente pela minha salvação, eu estaria pronta. Para o pai, o sacrifício da separação da filha era grande, e ele inicialmente se opôs terminantemente a conceder-lhe permissão para se tornar religiosa. Além disso, empregou todos os meios possíveis para demovê-la de seu propósito. Somente quando o confessor de Antida, em nome de Deus, lhe pediu que desistisse de sua oposição, sob o risco de atrair sobre si os castigos divinos, o homem, demonstrando seu profundo sentimento cristão, abaixou a cabeça e, chorando, deu à filha a tão desejada bênção. É praxe das Filhas de São Vicente, assim como em todas as congregações religiosas, submeter as noviças a diversos serviços humildes e até mesmo árduos na comunidade, com o objetivo de testar suas forças físicas e espirituais. A jovem postulante, ao ser questionada pela superiora pela primeira vez, respondeu com simplicidade: tenho 22 anos e não sei fazer nada. Então, foi colocada sob os cuidados de uma religiosa para trabalhar na rouparia. Logo, todos perceberam que Joana sabia fazer muito mais do que nada. Embora tivesse aprendido a ler, Joana não sabia escrever, pois, segundo sua tia, saber escrever era prejudicial a uma moça. Em poucas semanas, Joana preencheu essa lacuna em sua formação intelectual. Sempre de delicada compleição, a mudança de clima e de modo de vida, aliada à disciplina religiosa que exigia maiores esforços físicos e morais, fez com que, em poucos meses, seu organismo sofresse sério abatimento. As religiosas consideraram a possibilidade de devolvê-la à família. Antida, angustiada com essa triste perspectiva, intensificou suas orações e rogou a Deus: tende piedade de mim, Senhor, quero sofrer, mas temo perder a vocação que me destes. Devo renunciar, então, após tantos obstáculos superados? Guardai-me, Senhor, pela vossa infinita bondade. Deus ouviu sua oração. Inspirou uma irmã farmacêutica a prestar um cuidado especial à enferma, e, com algum tratamento específico, ela recuperou suas forças e teve a satisfação de, em outubro de 1788, receber o hábito religioso. A jovem noviça foi enviada para Borgonha, para Langres e para Bray, na Picardia.
Eram os dias do terror da Revolução, quando o ódio revolucionário na França derrubou o trono, renegou a Deus, ergueu o patíbulo e fez jorrar o sangue de nobres franceses. Muitos sacerdotes, fiéis a Deus e à Igreja, foram entregues à morte, e as virgens consagradas a Deus foram dispersas. Joana Antida estava em Bray quando, em abril de 1792, uma horda de revolucionários invadiu o convento para forçar as religiosas a fazerem um juramento constitucional cismático. Joana salvou-se escalando um muro, mas um dos fanáticos ainda lhe desferiu uma coronhada de fuzil com tal força que lhe quebrou 2 costelas. Em consequência, a jovem religiosa esteve em perigo de morte por 8 meses. Um decreto da Convenção de 1793 dissolveu todas as congregações religiosas, obrigando seus membros a retornarem para suas famílias. Joana também deixou o hábito religioso. Um dia, foi chamada ao parlatório, onde encontrou um deputado da Convenção, que, de maneira afável, a convidou a ser sua esposa. Antida, indignada, respondeu-lhe: Senhor, vossa proposta muito me ofende. Que motivos vos dei para que se aproximasse de mim com tais intenções? Nenhum, respondeu o homem, mas, com os conventos fechados, estais livre. Ao que Antida, com um tom grave, replicou: aconteça o que acontecer, Senhor, minha firme resolução é considerar-me religiosa até a morte. Entreguei-me a Deus para sempre. Prefiro morrer a violar as promessas que lhe fiz. A liberdade de que falais e as penosas circunstâncias em que nos encontramos me ligam ainda mais a Deus e à minha santa vocação. O deputado se despediu, cheio de admiração por essa verdadeira esposa de Cristo. Expulsa para as ruas, Joana, como muitas outras irmãs, sem recursos e sem orientação, colocou-se a caminho de Besançon. Mendigando de aldeia em aldeia, no meio de populações intimidadas ou hostis, refugiando-se à noite à sombra de uma igreja, percorreu mais de 30 quilômetros. Quando chegou a Besançon, estava com as roupas em frangalhos, os pés feridos, tendo passado fome, frio e humilhações de toda espécie, mas serena e tranquila. Pediu abrigo à irmã de uma de suas companheiras em Paris, Senhora de Vannes. De Besançon, comunicou-se com sua madrinha em Sancerre, onde um de seus irmãos, Joaquim, entregará-se de corpo e alma à revolução e era chefe de um partido revolucionário. Quando viu sua irmã em estado tão lamentável, o feroz jacobino rompeu em pranto e ofereceu-lhe asilo. No entanto, Antida, sabendo que o pároco de Sancerre era um dos poucos sacerdotes que prestaram juramento constitucional, retornou a Besançon, onde era mais fácil encontrar sacerdotes fiéis. Durante sua estadia em Besançon, Joana dedicou-se a visitar as prisões, onde também se encontravam alguns sacerdotes. Lá, confessava-se e recebia a santa comunhão das mãos dos padres encarcerados. Um desses sacerdotes era Frei Zeferino Lacour, capuchinho, que foi condenado à morte e guilhotinado em 9 de março de 1794 na Praça de São Pedro. Um momento após a execução, Joana aproximou-se do local e, disfarçadamente, deixou cair seu lenço, que embebeu no sangue do mártir. Poucos meses depois, o pároco constitucional deixou Sancerre, e Joana foi morar com sua irmã Joana Bárbara. Não demorou muito para que Deus lhe abrisse um campo de grande atividade. Uma epidemia se espalhou pela aldeia e arredores, e em toda parte era solicitada a assistência de Antida. Soube-se também que havia um projeto para a fundação de uma escola constitucional, portanto, anticristã. Imediatamente, ela abriu uma escola gratuita para meninos e meninas, ensinando as crianças a ler, escrever e a viver no santo temor de Deus. Terminadas as aulas, ia visitar seus enfermos, muitas vezes percorrendo de 8 a 10 quilômetros. Tomava apenas 3 horas de descanso para, no dia seguinte, à hora marcada, receber seus alunos. Para servir aos pobres doentes, não havia sol, chuva, frio ou neve que a fizessem permanecer em casa, e nunca lhe aconteceu um infortúnio, pois Deus estava ao seu lado. Teve a grande satisfação de ganhar a alma de um sacerdote cismático, gravemente enfermo, levando-o a reconhecer o erro que havia cometido e a retornar à Igreja Católica. Aos sacerdotes fiéis, dispensava todo o cuidado, escondendo-os dos fanáticos jacobinos e levando-os aos doentes agonizantes. Em uma ocasião, em seu trabalho apostólico, ficou 3 dias e 3 noites consecutivos sem descanso, tendo como alimento apenas algumas cascas de pão. Seu zelo pela causa de Deus e pelo bem das almas não se contentava apenas com o presente.
Enxergava além, prevendo a necessidade de uma nova ordem religiosa para atender aquele difícil período histórico. Rezava, meditava e suplicava a providência divina que lhe mostrasse o caminho a seguir. Em 1799, Deus finalmente respondeu aos seus apelos. Sob a proteção do bispo de Besançon, ela fundou as Irmãs da Caridade de Besançon. O juiz submeteu-a a um interrogatório bastante minucioso e estabeleceu-se entre ele e Antida este interessante diálogo. Que leitura fez nas reuniões realizadas em sua casa? Li o Evangelho e orações. Não sabe que tais reuniões são proibidas? Mas Deus não as proíbe, ele disse até que onde estão reunidas 2 ou 3 pessoas em seu nome, ele está no meio delas. Melhor ainda, quando, em vez de 2 ou 3, muitas se reúnem em seu nome. A lei não permite essas assembleias. Como cristã pela graça de Deus, conheço sua lei, que me ordena não me conformar com leis de homens contrárias à sua e confessar minha fé em nome de Jesus Cristo, mesmo à custa da vida. O que ensina às crianças? Ensina o catecismo ou ensino-as a conhecer Deus, amá-lo e servi-lo. Deve instruir a juventude de acordo com as disposições da lei em vigor. Ensino o que aprendi, conforme os mandamentos da lei de Deus e da Igreja. Deve sujeitar-se à lei, ou ai de si. Tem apenas a Deus, a quem temo. Os homens podem tirar-me apenas a vida do corpo, ou a da alma não me podem tirar. Os homens se retiraram sem ousar cometer violência. Limitaram-se a proferir ameaças. Com a queda de Robespierre, vieram tempos mais tranquilos para a França. Mas só 6 anos mais tarde veio a Concordata, e com ela o reconhecimento oficial do culto católico e a liberdade das congregações religiosas. Antida havia aproveitado seu tempo. O desejo de continuar sua vida religiosa, tão tragicamente interrompida, levou-a a entrar numa sociedade chamada o Retiro Cristão, fundada pelo padre Arrecevior, que, obedecendo às circunstâncias, a transferira para a Suíça. Mal tinha se incorporado àquela sociedade, a mesma foi obrigada a abandonar a Suíça. Começou então uma odisseia bem penosa, através da Alemanha, Baviera e Áustria. Joana, vendo que a sociedade não se identificava com o ideal de sua vida, dela se desligou e seguiu o impulso da divina providência, que a queria outra vez na França. Quando, um dia, cheia de aflições, sem saber o que devia fazer, ouviu uma voz interior que lhe dizia: coragem, filha, sê fiel e não receis que te abandone, ou far-te-ei conhecer minha vontade, e de ti me servirei para a minha glória. Ainda se ajoelhou aos pés de Nossa Senhora de Encedel, implorando também seu auxílio. Confortada por conselhos divinos e humanos, voltou para a França e chegou a Besançon no dia 15 de agosto de 1797. Molestada novamente pelos revolucionários, opôs-se resolutamente ao juramento ilícito, teve de fugir novamente e esconder-se, esperando melhores tempos. Só em 15 de outubro de 1798 pôde lançar em Besançon os alicerces do novo Instituto das Irmãs de Caridade. Esta fundação custou-lhe peregrinações e dores indizíveis, mas teve o selo da Igreja, a bênção do céu e a justa estima dos homens, como todas as grandes obras, nascidas e amadurecidas no silêncio e na oração, alimentadas do sacrifício e das correntes vivas da graça, irmã da força indomável que confia no auxílio do alto. O Instituto começou muito humildemente. Toure tinha apenas 4 companheiras. Celebrada a concordata entre a França e a Santa Sé, a fundadora, a instâncias da autoridade de Besançon, elaborou a regra da comunidade nascente. Para esse fim, retirou-se por algum tempo em um convento fechado da Visitação em Doule. Tomei uma cela por minha residência, escreve a santa, e lá, só com Deus, invoquei ardentemente as luzes do seu Santo Espírito, chamei à memória as práticas que seguia quando estava com as Filhas da Caridade em Paris. Escrevi tudo de que me lembrava daquele instituto, o que dizia respeito às coisas temporais como às espirituais, e dividi a regra em 3 partes e em capítulos. O Espírito Santo inspirou-me o que deveria acrescentar, de maneira que, com o auxílio de Deus, compus uma regra inteira que claramente expõe os deveres das minhas irmãs. O novo instituto prosperava e se dilatava, sendo por toda parte recebido com muita simpatia. Havendo já muitas casas na França, Toure abriu outras na Suíça e na Itália. Em Nápoles, com 8 irmãs, sob a valiosa proteção de Joaquim Mura, em outubro de 1810, abriu ao Regina Coeli,
casa importantíssima que veio a ser um novo centro do Jovem Instituto. Em 1819, um breve pontifício trouxe a aprovação da Santa Sé da regra que já possuía a aprovação diocesana. O próprio Papa Pio VII recebeu em audiência a humilde serva de Deus, e com benevolência paterna, a confortou para prosseguir no caminho iniciado para a salvação do mundo. Essa aprovação fez surgir graves dificuldades provocadas pelo espírito galicano, naqueles tempos poderoso na França. Era arcebispo de Besançon Monsenhor Courtois de Pressigne, prelado douto e piedoso, mas ao mesmo tempo espírito anti-romano e um dos mais ardentes campeões do galicanismo, tanto que, quando Luís XVIII, em 1814, nomeou uma comissão de eclesiásticos para se ocupar das célebres liberdades galicanas, Monsenhor de Pressigne foi escolhido para levar a Roma as pretensões do clero da França. De 12 de outubro de 1819 a fundadora notificou ao arcebispo o estabelecimento do instituto e a aprovação que a regra teve da Santa Sé e a esta notícia acrescentou, a 23 de julho decorrido, o Santo Padre, o Papa Pio VII, dignou-se a aprovar o nosso instituto com algumas modificações, que julgou conveniente fazer, assim deu à nossa congregação o nome de Filhas da Caridade, sob a proteção de São Vicente de Paulo. Tenho a honra de apresentar a Veecia. Os meus humildíssimos obsequios, e julgo meu dever prestar-lhe conta de tudo e apresentar-lhe nossa regra aprovada pelo Sumo Pontífice. Monsenhor Pressigne, que poucos meses antes havia tomado posse da Arquidiocese de Besançon, fez à devota fundadora uma guerra tal que só pode ser comparada àquela que lhe veio dos homens da Revolução. Separou da congregação as casas da Diocese de Besançon, criando nela um cisma insanável. Proibiu às religiosas de receber sua superiora, ainda que fosse ou por um dia só. A esta, que humildemente se ajoelhou a seus pés, pedindo que a ouvisse com paciência, respondeu, não, calai-vos, não quero ouvir mais nada de vós. Negou-lhe a bênção, dizendo, não volume a darei jamais. A culpa toda foi esta, e a grande santa alma ter pedido ao Santo Padre a aprovação da regra e aceitado algumas ligeiras modificações sem o beneplácito do arcebispo de Besançon. Em uma carta dirigida a Toure, o prelado assim se expressou, se futuramente apresentardes uma nova regra aprovada pelo Monsenhor Arcebispo para a sua diocese, vós a deveis aceitar das suas mãos, como se fosse das mãos de Deus. Assim, o arcebispo galicano de Besançon exigia dos próprios diocesanos a obediência que ele obstinadamente negava a Roma. Em nada a nobilíssima alma foi poupada, nem da própria calúnia, mas ela se conservou insuperavelmente ligada à sé de São Pedro e encontrou seu conforto em Deus. Às suas caras religiosas escreveu, e minhas caras filhas, sou sujeita a tudo isto, que é meu dever. Todavia, para não me enganar e para tranquilizar minha consciência, não posso admitir em nossa regra coisa alguma que não concorde com a vontade de nosso Santo Padre, o Papa. Esta vontade é o caminho seguro, que não me engana. Entrei na minha vocação para santificar-me, quero, portanto, ser grata ao Santo Padre pela preciosa graça que fez ao nosso Instituto e a todos os seus membros, não quero trocar o hábito religioso que é aprovado pela Santa Sé e pelo governo, ou não quero fazer senão os votos aprovados pelo Santo Padre, e o que ele estabeleceu, eu o farei, quando me será permitido. Eis, minhas caras filhas, a felicidade que o representante de Jesus Cristo sobre a terra espera de vós. Adeus, até quando for tempo. Eu sou filha da Santa Igreja, sede-o igualmente comigo. No meio dessas dificuldades, escreveu uma oração, que trazia sobre o peito dentro de um saquinho. Esta oração é a expressão dos mais puros e altos sentimentos de uma alma cujo alimento é fazer a vontade de Deus. Diz nesta oração, enquanto furor contra mim, porque sujeitei ao Sumo Pontífice, vosso vigário, este instituto e a regra que me destes, para dirigir santamente todas as almas que me confiesteis. Ao vosso representante na terra inspirastes os olhos iluminados para aprovar a regra do Instituto e a orientação a seguirem bem dos seus membros. Que desconfiança opondes contra ele? Que pressa tem em recusar-vos o que, com tanto amor e dedicação, fizestes? Se não é vosso desejo, nem o do Santo Pontífice, quero viver e trabalhar em paz, só me importa ser e fazer sempre o que vós quereis. Após essas provas, viu-se a santa fracassada em sua devoção à sé apostólica e na humilde aceitação das máximas disposições da providência divina. Madre Toure recorreu a todas as instâncias para conseguir uma conciliação com o arcebispo de Besançon. Um breve do Papa Pio VII,
que confirmou as constituições da congregação e proibiu qualquer modificação das mesmas por outras autoridades eclesiásticas, e um recurso ao núncio em Paris não tiveram o mínimo resultado. Finalmente, a fundadora, em uma carta dirigida ao arcebispo, pediu ao prelado a caridade de lhe informar em que parte havia falhado, declarando-se pronta para fornecer as necessárias explicações. A carta ficou sem resposta. Ela foi a Besançon com o intuito de visitar sua casa, mas teve a grande dor de encontrar a porta fechada. As irmãs, intimidadas pelas ameaças do arcebispo e perturbadas em sua consciência, recusaram-se a receber sua mãe e fundadora. Esta apenas beijou a porta do convento e voltou para a Itália. O estudo atento dos documentos revela que a controvérsia entre Monsenhor de Pressigny e Madre Toure foi apenas um incidente no meio daquela grande luta entre os dois princípios do galicanismo e o desdenhosamente chamado ultramontanismo. O organismo da Santa Serva de Deus não resistiu a tantos embates. 3 anos de angústia, calamidades e lutas terríveis, que não puderam abater o ânimo da Madre Toure, de certo torturaram seu coração e afetaram sua saúde. Chegando a Nápoles, foi recebida cordialmente por suas filhas, que, desde então, deram alívio ao coração tão duramente provado. Em 1826, durante o jubileu fora de Roma, Toure, ansiosa para não perder a oportunidade de santificar sua alma, participou de todos os exercícios com um fervor que edificou a todos. Em uma das procissões de penitência, sofreu um acidente vascular cerebral que a privou do uso da língua. Restrita ao leito durante 2 meses, deu o exemplo da mais perfeita paciência. No dia 15 de agosto, pôde receber a Santa Comunhão, saciando assim a fome de seu espírito, ou no dia 24 de agosto foi ungida. Na tarde do mesmo dia, quase imperceptivelmente, exalou o espírito. Sua peregrinação, longe da pátria, durou 60 anos e 9 meses. Seus despojos mortais foram imediatamente rodeados de especial devoção. Em 1895, foi aberto o processo diocesano. Em 1900, a causa foi levada a Roma. Em 1922, as virtudes heroicas desta grande filha da Igreja foram reconhecidas. Em 23 de maio de 1926, o Papa Pio XI a coroou com a glória dos bem-aventurados. E em 6 de agosto de 1933, foi lido o decreto aprovando os 2 milagres necessários para a canonização. Em 14 de janeiro de 1934, durante os jubileus da Redenção, a generosa filha da Igreja foi inscrita por Pio XI no álbum dos santos. Reflexões. Santa Joana Antida Toure é a filha fidelíssima da Igreja, que sempre sabe obedecer e, quando necessário, combater. Levando-se à presença dos ímpios, sabe, se necessário, enfrentar a morte, confirmando mais uma vez a divina promessa: e se vos conduzirem perante o tribunal, não vos preocupeis com o que devereis responder, pois naquela hora vos será dado o que dizer. Ela é a santa que, nas provações internas que afligiam a família religiosa por ela fundada, soube, com ânimo invencível, enfrentar as dificuldades, servir sempre à verdade, permanecer constantemente na caridade, sem esquivar-se das fadigas e dos sofrimentos, confortada pelo alimento divino da Eucaristia e pelo amor terníssimo à Mãe de Deus. Este é o grande ensinamento de como devemos nos portar nas horas difíceis e angustiantes. Joana Antida Toure é a mulher forte, um modelo admirável para os nossos tempos, em que se esquece de Deus e de sua santa lei por coisas de menor importância. Pelo exemplo, ela ensina mais do que pela palavra o que se consegue pela força do Espírito alimentada por Cristo Senhor, e como se chega a praticar milagres de bondade, abnegação e heroísmo. Santa Joana Antida Toure, rogai por nós. Oremos. Senhor, nosso Deus, concedei-nos, por intercessão de Santa Joana Antida Toure, seguir seu exemplo de força espiritual e amor incondicional à vossa Santa Igreja. Amém.